Então, realizado o ATC de crânio, o tempo ideal para a sua realização é, como eu falei, era até 15 a 20 a 30 minutos, mas o ideal é que ela seja feita até 25 minutos do início, desde a porta, desde a entrada do paciente, tá? Então, isso aqui é o tempo porta-TC, que é o chamado tempo porta-TC, que ele tem que ser de 25 minutos, e que chegou esse paciente e você viu essa tomografia. Tá? O que é essa tomografia? O que é essas duas? Não são não o mesmo paciente, mas o que ela está querendo te mostrar? Tudo aquilo que a gente não viu anteriormente. Ou seja, aqui eu tenho hiperdensidade em locais distintos do meu parênquima encefálico, do meu parênquima cerebral, tá? Primeiro, essa aqui eu tenho essa hiperdensidade localizada, formando um hematoma, tá? E esse hematoma aqui está principalmente na cápsula interna. E o que isso faz a favor? É um AVC hemorrágico, que é um hematoma intraparenquimatoso, tá? E esse aqui você percebe uma hiperdensidade distribuída nos sulcos e fissuras em todo o teu espaço subaracnoide. Você está vendo aqui até que o polígono de Willis todo é bem contornado, né? Aqui em relação ao tronco. O que é isso aqui? É o sangue no espaço subaracnoide, é o que a gente chama de hemorragia subaracnoide. Muito provavelmente por um aneurisma congênito. Então, isso aqui é um AVC hemorrágico. Isso aqui é o que a gente chama de ter sangue na TC. Então, isso é um AVC hemorrágico. E você vai seguir o protocolo de AVC hemorrágico, que aí é outra aula, tá? Não tem como a gente abordar do AVC isquêmico e hemorrágico na mesma aula, fica uma coisa muito extensa. Então, se você tem uma TC que não tem sangramento, ou seja, isso aqui é uma TC, muito provavelmente uma TC normal, né? Sem desvio da linha média, tá liberado, você consegue diferenciar cápsula interna, lentiforme, ínsula, você está vendo os sulcos, as fissuras, diferenciação da substância branca e cinzenta, ou se você tem uma hipodensidade, e essa hipodensidade, né, por conta daquele edema citotóxico, basicamente aqui você vê que é uma hipodensidade em território da artéria cerebral média direita, e isso a gente vai considerar como se fosse um AVC isquêmico. E agora, entrando na parte da conduta, como eu falei para vocês, tempo é cérebro. Tudo que a gente faz é estimando o tempo, tá? Tudo que a gente faz, desde quando ele entrou lá na porta, tudo é estimando o tempo. Se chegar esse paciente para você e ele tem menor ou igual a 4 horas e meia, o que você vai fazer? Você vai avaliar se ele tem alguma contraindicação ao uso do trombolítico. Qual é o trombolítico? Do RTPA. E quais são as contraindicações absolutas do uso desse trombolítico? Primeira coisa, hipodensidade maior ou igual a 1/3 da artéria cerebral média. Então, esse paciente aqui, ele tem quase que totalidade a hipodensidade da artéria cerebral média. Quase que totalidade. Só que a gente tem que ver os cortes mais de cima, né? Para a gente saber. Então, mas ele tem quase que totalidade uma hipodensidade de artéria cerebral média. Ele tem uma contraindicação ao uso do trombolítico. Por quê? Porque isso fala a favor de uma oclusão proximal. E você vai ver que o tratamento de uma oclusão proximal, ele é um pouco diferente, não é com trombolítico, tá? Um paciente que tem uma hipoglicemia menor que 50 é uma contraindicação ao trombolítico. Por quê? Eu já falei, a glicemia menor que 50, ela pode ser a causa desse déficit neurológico. Então, você tem que corrigir essa hipoglicemia. Muitas vezes, quando você corrige, o paciente já retorna e você vai ver que não era um AVC o que ele tinha. Um paciente que teve uma pulsão arterial em sítio não compressível em um tempo menor que uma semana, porque se você está botando trombolítico, você pode estender esse sangramento arterial e, como é um sítio não compressivo, você pode ter uma perda sanguínea muito elevada, levando a uma hipovolemia. O paciente que teve um TCE ou um AVC
prévio, um AVC isquêmico prévio, em um tempo menor que 3 meses, ou que ele teve um AVC hemorrágico prévio, independente do tempo, é uma contraindicação absoluta do fibrinolítico. Um paciente que tem uma malformação arteriovenosa, malformação arteriovenosa é até uma das principais causas uma das grandes causas de AVC hemorrágico, tá? Paciente que tem um tumor intracraniano e que pode favorecer o sangramento, já que um tumor ele tem uma atividade celular angiogênica muito grande, então se você bota um trombolítico, ele pode sangrar e você vai era um paciente que tem um AVC isquêmico, um tumor e agora ele tem um AVC hemorrágico. Prognóstico Vitor, péssimo. Oi. Só curiosidade, tem alguma diferenciação sobre o grau do tumor? Porque, tipo, é um tumor que é Não, benigno, aí a chance de sangrar é menor. Ou não, teu tumor já exclui. não, eu nunca vi se tem diferença. Muito provavelmente não, até porque esses critérios, se vocês forem ver na critério de trombose também em paciente com síndrome coronariana aguda, com infarto, você vai ver Tem que também também, né? um tumor intracraniano é contraindicação também no paciente que está infartando. Então, não tem muito a ver em relação com o grau do tumor, não. Um Beleza. Também paciente, não tem nem como saber, né? Porque, pois é, assim, questão de urgência mesmo. valeu. Então, seguindo, um paciente que tem uma pressão arterial sistólica maior que 185 ou uma pressão arterial diastólica maior que 110 é uma contraindicação. Então, vocês viram que no AVC isquêmico a gente pode deixar aquela pressão, aquela hipertensão permissiva até 220 por 120. Porém, se ele tiver uma indicação de trombólise, ou seja, ele tem a janela para trombólise, paciente que a gente fez a tomografia, realmente é um AVC isquêmico, menor ou igual a 4 horas e meia, tem indicação de trombólise, a gente tem que tratar essa pressão. A gente tem que manter essa pressão abaixo de 185 ou abaixo de 185 por 110, tá bom? Outra contraindicação é um paciente que tem umas plaquetas menor que 100 mil, por isso que é a importância da gente pedir um hemograma. Lembrando que não Vitor, é necessário. Não, ué. desculpa de novo, mas é porque eu lembro que a gente comentou na outra aula também que parece que tu já pode começar com algum beta block para ir baixando um pouquinho para diminuir o tempo até a trombólise. Aí, tipo, talvez a Isso. permissiva seja até menor do que o 180. Pois é, isso que tu falar é até importante, né? Que você tá lá vendo o paciente com AVC isquêmico, você vai tratar só a partir de 220 por 120, às vezes você perde tempo tendo que tratar essa pressão depois se ele tiver tempo de trombose. Então, sempre é bom tentar fazer um controle de pressão, tentando manter a pressão perto desse nível aqui, porque se ele tiver indicação de trombose, você não vai perder tempo, né? Ainda para fazer esse manejo da PA dele. Seguindo, o paciente que tem uma contraindicação absoluta, uma plaqueta menor que 100 mil, por isso que é a importância da gente pedir um hemograma. Só que nós não precisamos esperar os exames laboratoriais para fazer a trombose, até porque você não daria tempo. Quando você sabe, você chega no hospital, quando você faz um exame, mesmo pedir urgência, esse exame vai ser processado, vai demorar horas para sair o resultado. Então, você não vai esperar o resultado desse exame. Só se o paciente ele já estiver história de plaquetopenia. Não sei a causa, plaquetopenia idiopática. Então, se o paciente que na história, por isso que a investigação e história patológica pregressa é muito importante, porque se ele tem história de plaquetopenia, nós temos que esperar os exames laboratoriais. Mas um paciente que não tem, segue, tá? E outra contraindicação absoluta é um paciente que faz uso de alguma heparina ou de baixo peso ou não fracionada, ou um anticoagulante, como a varfarina ou a rivaroxabana. Que aí a gente entra naquela questão que até me perguntaram, não, nem sei quem perguntou, não sei se faz Adora, não lembro quem perguntou, mas da questão do TTPA, do INR, né? Se o paciente
ele está fazendo uso de uma heparina de baixo peso molecular, que é o Clexane, a enoxaparina que você vê, você só pode trombolizar se a última dose tivesse sido feita há pelo menos 24 horas. Se ele faz uso de uma heparina não fracionada, você só pode trombolizar depois que avaliar o TTPA, o tempo de tromboplastina ativado. Se esse TTPA estiver muito alargado, você não pode fazer a trombólise. Você só pode, em um paciente que faz uso do anticoagulante, você só pode fazer a trombólise depois que você identificar o INR. E só pode fazer se esse INR estiver menor ou igual a 1,7, tá? E a rivaroxabana, você só pode fazer trombólise se a última dose tiver sido há pelo menos 48 horas, tá? Então, por isso que a importância de você fazer toda uma história detalhada do paciente com as patologias prévias e com as medicações em uso, tá? Existem algumas contraindicações relativas, se vocês encontrarem alguns livros, vão trazer que idade maior que 80 anos é uma contraindicação absoluta, mas isso já se tornou uma contraindicação relativa, já existem estudos com pacientes idosos, até mesmo na prática média já foi feito com pacientes idosos, 80, 85 anos, e que a recuperação foi muito boa, tá? Então, ele se torna uma contraindicação relativa, dependendo da análise subjetiva do médico, tá? Gravidez é uma contraindicação relativa também. Crise epiléptica no início do déficit, ou seja, um paciente que teve AVC isquêmico, que evoluiu com uma crise epilética, principalmente uma crise convulsiva, é uma contraindicação relativa. Paciente que faz dupla antiagregação plaquetária, ou seja, um paciente que está em uso de AS, clopidogrel, mais uma vez, saber a medicação é importantíssimo para definir conduta, tá? Porque se o paciente está usando um AS ou um clopidogrel junto, com a dupla antiagregação, que a gente chama, é uma contraindicação relativa à trombólise. E em relação à escala do NIH, se tiver uma escala acima de 22, isso também ou de 22 ou 25, alguns livros botam 25, que é um NIH elevado, isso também é uma contraindicação relativa ao trombolítico, tá? Se o paciente ele for contraindicado ao trombolítico e não houver mais nada que tu vai fazer, tu só vai fazer o parâmetro clínico dele, tá? Que é o quê? Iniciar a dieta em até 48 horas, dependendo da estabilidade hemodinâmica desse paciente. Colocar um ASzinho, um antiplaquetário, a dose mesmo em urgência é de 3 comprimidos, 300 miligramas, mas inclusive deixam mesmo entre 100 e 300 miligramas por dia. Uma simvastatina, tentando diminuir a inflamação e o LDL, um alvo de LDL menor que 70, uma simvastatina de 40 miligramas, uma vez ao dia à noite. Fazer no paciente internado uma heparinização, tá? Ou heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, isso aí é como uma tromboprofilaxia, né? De não fracionado e baixo peso molecular. Manejar os parâmetros fisiológicos. Quais são os parâmetros fisiológicos? Aqueles que a gente já iniciou, né? Que é a pressão, que é a frequência cardíaca, que é a glicemia, que é a temperatura, tá? Quando os exames laboratoriais chegar, se tiver algum distúrbio hidroeletrolítico, a gente tem que saber fazer o manejo desse distúrbio hidroeletrolítico, focando mais uma vez no sódio, e eu vou falar um pouco em questão do sódio. E se o paciente ele teve uma crise convulsiva prévia no início do AVC, a gente pode fazer um anticonvulsivante como profilaxia, tá? Uma profilaxia a crises epiléticas. E o de escolha vai ser uma fenitoína, a dose é de 100 miligramas. Você vai dar de forma endovenosa, como a formulação é de 50 miligramas por ml, como é de 100 miligramas, a gente vai fazer 2 ml de fenitoína. Diluir em água destilada ao seu fisiológico, dá de 8 em 8 horas, uma dose total de 300 miligramas por dia. No paciente, veja só, isso aqui é até importante falar, porque em urgência você vai ver muito fenitoína para paciente às vezes que não está precisando.
é só se ele já teve alguma crise convulsiva, tá? Porque tem prescrição, até um vício de prescrição que faz profilaxia de crise convulsiva sem nenhum paciente ter tido a crise, tá bom? Então, você está implementando um medicamento e que não tem necessidade. Então, para o paciente que tem contraindicação, que não tem nada para você fazer, vai ser vai ser esse parâmetro que você vai fazer, tá bom? Só parâmetro clínico. E naquele paciente indicado, que não tem contraindicação ao trombolítico, você vai fazer o RTPA. O RTPA a gente tem de 10, de 20, de 50 miligramas, tá? A dose vai ser de 0,9 miligramas por quilo, um máximo de 90 miligramas, ou seja, o máximo paciente de 100 quilos para fazer esses 90 miligramas. 10% dessa dose você vai fazer em bolos, ou seja, você já injeta de uma vez, e o restante, os 90%, você vai deixar em bomba de infusão contínua, fazendo durante 1 hora, tá bom? Sempre evitar um acesso venoso central, ou uma punção arterial, ou sondar esse paciente antes da trombose. Porque um acesso venoso central pode ser de sítio não compressivo, e durante a trombose ele pode sangrar. Então, um sangramento muito intenso pode levar a uma hipovolemia. Do mesmo jeito, a punção arterial. E a sonda nasogástrica, ela pode, assomada à trombose, levar a um sangramento digestivo. Por isso, você sempre evita, antes da trombose, fazer tudo isso. Pegar a fase venosa central, punção arterial ou sondagem. Vitor, tu viu em algum lugar quanto tempo que deixa a heparina? Quanto tempo que deixa? Tu viu em algum lugar isso? Na verdade, a heparina, essa heparina aqui, tu só vai fazer ela como profilático, só como profilático do tempo de internação dele, de acordo com o tempo de internação. Entendeu? Entendi. Uhum. É só profilático do tempo de internação, não é aquela heparinização plena, não. Porque eu já vi alguns estudos para AIT que eles não fazem heparina, ou quando fazem por no máximo 90 dias, né? E aí depois tira. Mas aí eu vejo muitas datas variando. Tem uns que só deixam por 2 semanas, etc. Por isso que eu perguntei. Beleza, tô ligado. Então. Mas eu vi mesmo que tu só deixava como profilático mesmo. Não deixava a plena, não. Beleza. Então, seguindo. Você estava indicado, fez o RTPA 0,9 miligramas por quilo, 10% em bolos e 90% na bomba de infusão contínua durante 1 hora. Isso, o tempo máximo ideal é que o paciente que esteja indicado a trombose, ela seja feita em até 1 hora desde do tempo de entrada do paciente, ou seja, esse é o tempo porta-agulha, né, que é o chamado porta-agulha, tá? 60 minutos. Então, durante a infusão, a gente tem que ter alguns cuidados durante a trombose, tá? Durante a infusão trombolítica. Primeiro, a gente tem que ficar analisando a escala do NIH, a frequência cardíaca e a pressão arterial de 15 em 15 minutos. Durante a infusão, ela é feita em 1 hora. Então, você vai fazer isso seriado 4 vezes durante a infusão, né? 15 minutos, que dá os 60 minutos. Isso tudo para a gente ver como é que esse paciente vai responder à infusão do trombolítico. Porque se ele começar a ver alguma piora, é um indício em que está tendo uma transformação hemorrágica desse AVC isquêmico. Ou seja, esse paciente está, nesse exato momento, tendo um AVC hemorrágico, e é uma complicação muito grave em um paciente que já está em um AVC isquêmico, tá? E após a trombose, quais são os cuidados que você pode fazer? É importante dizer que a transformação hemorrágica, na maioria das vezes, ela ocorre durante a trombólise, mas ela pode ocorrer após essa trombólise também. Por isso que nós temos que deixar o paciente sendo monitorizado em UTI por 24 horas, tá? Por um dia inteiro, sempre avaliando a PA, tentando manter essa PA abaixo de 180 por 105 nas primeiras 24 horas, sempre avaliando de 15 em 15 minutos nas primeiras 6, pois uma PA acima de 180 por 105
pode predispor uma transformação hemorrágica, fazer o controle da glicemia, temperatura e saturação de oxigênio, evitar acesso venoso central, pulsão arterial ou sonda nasogástrica. Como a gente evitou anterior à trombose, a gente vai evitar em até 24 horas pós-trombólise também. Porque se pode predispor alguma hemorragia, se tiver alguma hemorragia, que não seja nem de um sítio arterial, nem do TGI, por conta de uma sonda nasogástrica, né? E também evitar a heparina e o AS por 24 horas. Ou seja, você só pode introduzir essas medicações após 24 horas da trombólise, tá? Tudo isso é para o quê? Para a gente ver se evitar uma evolução hemorrágica do AVC e o que é que nos indica que esse paciente está tendo uma evolução hemorrágica durante a infusão e após a infusão do trombolítico. O rebaixamento do nível de consciência, a piora na escala no NIH, uma piora maior que 4 pontos, por isso que é bom a gente avaliar durante a infusão, fazer essa avaliação de 15 minutos. O paciente evolui com a cefaleia intensa, que é até um sintoma de AVC hemorrágico. Um paciente que tem um déficit neurológico com a cefaleia intensa fala mais a favor de AVC hemorrágico. Paciente que tem uma elevação súbita da PA, mais uma vez a gente avaliando a PA de 15 minutos, ou paciente que evolui com náusea, vômitos ou com crise convulsiva. Isso é uma suspeita de evolução hemorrágica. Se ele tiver pelo menos a gente tem que interromper, se for durante a trombose, a gente tem que interromper a infusão do trombolítico. Não precisa desconectar a bomba de infusão, até porque a gente vai avaliar se ele está tendo a transformação hemorrágica. Se ele não tiver, continua infundindo como sempre, terminando a dose, tá? Se ele tiver, aí você já desconecta. Então, você tem que interromper a infusão do trombolítico e solicitar uma TC de crânio, um hemograma com plaquetas e o coagulograma, né? Com tempo de tromboplastina, tempo de protombina, tempo de tromboplastina ativada e o fibrinogênio. Se o paciente não tem nenhum indício de hemorragia na tomografia de crânio, retoma a infusão do RTPA. Se ele tem alguma hemorragia, ou seja, se ele agora está tendo aquela hiperdensidade na TC de crânio, né? Isso vai falar a favor vai fechar o diagnóstico de um AVC hemorrágico por conta da infusão do fibrinolítico. Você vai ter que corrigir esse fibrinolítico, a ação desse fibrinolítico, tá certo? A ação do RTPA, você tem que parar, frear esse RTPA. E como é que você faz isso? Primeiro com frio precipitado, né, que é com plasma fresco congelado, 10 unidades, o concentrado de plaquetas de 6 a 8 unidades e o ácido anexâmico com 1 grama EV. Tá? Então, você vai fazer o frio precipitado, concentrado de plaqueta e o ácido anexâmico e pedir um parecer da neurocirurgia, para o neurocirurgião avaliar. Você tem 4 graus, eu não vou mostrar aqui, porque já entra numa coisa muito específica, mas você tem 4 graus da evolução hemorrágica. Tá? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. E muitas vezes pode ser necessário uma abordagem cirúrgica, que aí você já está agora tratando um AVC hemorrágico, né? Então, por isso que é muito importante pedir o parecer tanto da hematologia para avaliar os níveis hematimétricos, como da neurocirurgia para avaliar esse AVC hemorrágico, tá? Bom, basicamente essa é a conduta. Mas existe uma coisa que, naqueles pacientes que têm menos que 4 horas e meia, ou seja, que eles têm indicação para trombose, mas que eles possuem uma oclusão proximal de uma artéria cerebral, principalmente da artéria cerebral média, ele tem algum indício de obstrução proximal dessa artéria cerebral média, a gente vai mudar nossa conduta, tá? E a primeira coisa, o que é uma oclusão proximal? Só mostrar aqui para vocês, vocês estão vendo aqui a artéria cerebral, a artéria carótida interna,
né? E ela dando aqui o seu ramo dando aqui a artéria cerebral média. A artéria cerebral média, ela tem basicamente 6 ramos. O primeiro ramo, que é esse que vai ao longo do lobo insular, que é ele que dá aquelas artérias lenticuladas, que são as artérias perfurantes, artérias lacunares, tá? Então, tem o M1, a gente vai chamar ele de M1. Aqui, ó, que vocês estão vendo, M1, tá vendo? É o M1. Logo, quando ele já vai sendo superficializado anteriormente ao giro da ínsula, ao lobo da ínsula, a gente vai chamar ele de M2. E logo depois ele vai sendo corticalizado em M3, no M4 e vai seguir pelo M5 e M6 e o M6. A oclusão proximal, a gente diz que é quando ele tem uma oclusão das artérias, principalmente do segmento, principalmente M1 e no máximo até M2, mas é principalmente do M1. E existem sinais na tomografia de crânio que nos dá um indício de ser uma oclusão proximal. Quais são esses sinais? Eu já mostrei para vocês. A hiperdensidade da artéria cerebral média, que é um sinal hiperagudo, como o Matheus falou, né? Ou seja, você está vendo a cobrinha aqui, a artéria cerebral média esquerda. Então, isso aqui é do segmento M1. Você percebe que às vezes é até bem sutil o trombo, e que você está vendo aqui uma hiperdensidade mínima do segmento de M2. Você percebe que a gente está já chegando perto, na frente do lobo da ínsula, mas é que ainda é transição M1 M2, ou quando a gente tem uma hipodensidade muito grande na região da artéria cerebral média, maior que 1/3 da região da artéria cerebral média, que é justamente que serviu como uma contraindicação absoluta ao uso do trombolítico, né? Por quê? Na oclusão proximal, foi visto que o tratamento melhor é a trombectomia mecânica. Existem critérios para se fazer essa trombectomia mecânica. O primeiro é que essa oclusão arterial seja uma oclusão proximal. Quase sempre, quando a gente observa a oclusão proximal, é de artéria cerebral média. Você vai ter esses sinais, esses indícios, né? O sinal da artéria cerebral média hiperdensa, ou quando você tem uma hipodensidade muito grande, maior que 1/3 do território arterial da cerebral média, mas você tem que avaliar com um exame, um angiográfico. E o principal é a angio-TC. Você pode fazer uma angiotomografia ou uma angiorressonância. O principal, até pela disponibilidade, é uma angiotomografia, que aí ele vai te mostrar de forma mais fidedigna se há ou não uma oclusão arterial proximal, tá? E uma coisa que é comum é se o paciente ele tiver indicação de trombólise, ou seja, tem janela para trombólise, né? Menor de 4 horas e meia, e ele tem indicação para trombólise, você pode já ir trombolizando esse paciente enquanto aguarda a sala da hemodinâmica ser preparada para fazer a trombectomia, tá? Não precisa, tipo assim, se você está fazendo a trombólise e avalia ali melhor e vê que aquele paciente pode ter uma oclusão proximal, você não precisa interromper aquela trombólise, não. Você pode ir fazendo e pede para preparar a sala da hemodinâmica para aí ser feita a trombectomia mecânica. Isso aqui é importante porque estudos mostram que não precisa fazer a trombólise para só depois fazer a trombectomia, tá? Você já pode tentar fazer a trombectomia de cara. Se for demorar tudo, você já pode ir trombolizando. Mas se tiver a disponibilidade a trombectomia de cara, você pode fazer. Eu vou mostrar um videozinho como acontece essa trombectomia, mas um pouco mais na frente. E as indicações eu vou falar também agora, tá? E aquele paciente que tem mais do que 4 horas e meia, o que você vai fazer com esse paciente? Ele não tem mais janela para uso de do trombolítico, né, do RTPA, ele não tem mais aquela janela. O que você vai fazer? Se ele tem menos do que 6 horas, ou seja, entre 4 horas e meia e 6 horas, você pode avaliar se ele tem ou não uma oclusão proximal, porque a trombectomia ela pode ser utilizada em até 6 horas, tá?
Então, se for um paciente maior ou igual a 18 anos, que tenha um indício de oclusão proximal, arterial proximal, ou seja, pela hipodensidade maior que um terço do território da artéria cerebral média, ou uma hiperdensidade da artéria cerebral média, né, o sinal hiperagudo, se ele tem uma escala do NIH não muito baixa, ou seja, porque isso é um procedimento invasivo. Se você for fazer isso em um paciente que está clinicamente muito bem, ou seja, que esse AVC não trouxe muitas repercussões clínicas para esse paciente, você pode ter as complicações inerentes desse tratamento, que é a trombectomia, tá? Tem dissecção, tem várias complicações inerentes ao tratamento. É um tratamento endovascular e é plausível de complicação. Então, você tem que ver o custo-benefício. Se o paciente ele tem um NIH muito baixo, ou seja, clinicamente está bem, não vale a pena você submeter esse paciente à trombectomia, tá? Então, tem que ter um NIH pelo menos maior ou igual a 6. E você também avalia o ASPEX, que é o ASPEX maior ou igual a 6, é uma indicação de trombectomia mecânica. E o que é esse ASPEX? Na verdade, um paciente normal, ele tem um ASPEX 10, tá? O que é o ASPEX? Você vai ver, eu falei vários pontos anatômicos muito importantes na avaliação da tomografia de crânio. Esse aqui é um corte mais central, esse aqui é um corte mais superior, tá? Então, qual é o ponto que é para você ver? É o caudado, a cápsula interna, o lentiforme, a ínsula e os territórios arteriais da cerebral média, de M1, M2, M3, M4, M5 e M6. Se a gente contar, ó, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá 10, né? Tem 6, que é da cerebral média, e tem do caudado, cápsula interna, lentiforme ínsula. Então, tem 10. Um paciente normal, ele tem a pontuação 10. E o que a pontuação 10 quer te dizer? Que não existe hipodensidade em nenhuma dessas áreas. Em nenhuma dessas áreas existe hipodensidade. Se tiver hipodensidade em cada uma dessas áreas, você vai tirando um ponto, tá? Então, se eu tiver hipodensidade nessa região aqui, ó, M1, M2, o meu ASPEX é 8. Se for M1, M2, M3, o meu ASPEX é 7, tá? Se for aqui, ó, pegando caudado, cápsula interna e lentiforme, meu ASPEX é 7, tá? Só para mostrar para vocês. Então, é basicamente isso, vendo aqui na tomografia. Então, o paciente normal, ele é 10, e um paciente que tem hipodensidade em alguma dessas regiões, ele vai perdendo um ponto. E, para se fazer a trombectomia mecânica, é necessário, pelo menos, 6 na pontuação do ASPEX, tá? Então, é a indicação de trombectomia mecânica. Lembrando que tem que ter a oclusão proximal. Fala. Eu só fiquei em dúvida, tipo, se o aspecto dele tá alto, quer dizer que ele tá melhor clinicamente, não é? Assim, cara, é porque não tem... às vezes tem uma dissociação clínica radiológica, entendeu? Beleza. Porque, às vezes, assim, tu tem uma área de penumbra muito grande, mas que tu tem um core pequeno, entendeu? Aí até eu vou falar na frente. Então, Ainda tem isso também, né, do mismatch, né? Então, tem uma dissociação clínico-radiológica. Não necessariamente, às vezes, o mesmo paciente que tem uma tomografia semelhante, mas ele, às vezes, o fluxo sanguíneo cerebral dele, de uma e da outra é totalmente distinto. E que a clínica, muitas vezes, é totalmente distinta. Um paciente que cursa de uma forma muito mais grave e outro muito mais branda, entendeu? Então, você tem que avaliar, assim, separadamente, tá? Beleza. É que eu pensei que, assim, se o cara tem um aspecto tipo de 3, ele tá muito lascado radiologicamente, mas... Sim, eu entendi. Aí provavelmente esse seria mais indicado ainda para trombose, mas de boa. Eu entendi o que tu quis dizer. Então,
Pessoal, eu vou mostrar aqui, tentar mostrar um videozinho para vocês. É do YouTube mesmo, depois quem quiser ver direitinho pode ver. Só falar um negócio. Na trombectomia mecânica, ele é um tratamento endovascular. O próprio nome já está falando, trombectomia. Mecânica, né? Então, você vai tentar chegar lá nesse trombo e tentar encapsular esse trombo e sugar ele, tá? Para ter o retorno da circulação. Por que tem que ser uma oclusão proximal? Porque você não tem catéter que chegue em artérias que tem lumen pequeno. Então, tem que ser um lumen grande para você ter um espaço para você poder trabalhar. Por isso que tem que ser a oclusão proximal, tá? Só mostrar aqui um vídeo para vocês como é que ocorre. Deixa eu ver aqui. E ele é muito rápido. Ó, esse vídeo aqui é uma trombectomia em 4 minutos e meio. Só que eu vou passando aqui, tentar pegar alguns pontos aqui interessantes. Então, como é que o paciente... And now we're looking at the actual angiogram and thrombectomy. We've just gotten access into the femoral artery. Então, como é que o paciente, ele entra... A primeira coisa é pelo acesso femoral, tá certo? Pela artéria femoral, ele vai subindo, né? Ele pega a inguinal, a aorta, lá no arco da aorta, e dependendo da onde ele vai entrar na carótida comum, carótida interna, e a oclusão proximal, ou ela é do topo da carótida, ou é daquelas regiões proximais lá da artéria, principalmente da artéria cerebral média. E ele vai tentar chegar através de um catéter nessa região. Então, ele vai primeiro implantar o catéter e sempre fazendo o que a gente chama que é a arteriografia. O que é? Você joga um contraste em tempo real. Olha bem aqui para essa luzinha piscando aqui, ó, vermelho, verde. Ficou verde agora? Isso quando está vermelho, é porque ele está jogando raio. Quando está verde, é porque ele não está jogando raio. Então, você joga um contraste e fica fazendo meio que raio-x de forma ao vivo, entendeu? Você vai fazendo raio-x e And você so at vai this point in vendo time, we're setting a up for progressão do just contraste. run Para você or fazer todo o angiogram of delineamento the head da and neck, artéria que trying to está sendo identify acometida, exactly where the da blockage is. artéria carótida So the first thing interna, that we end up até doing onde is ela injecting para, e contrast quando through ela that main parar, é catheter ali o into the local carotid artery on onde the você right-hand tem que side, entrar, and that lets us até visualize onde você where tem the que entrar. blockage is exactly. Então, ele está mostrando aí, ó. Você vê que o contraste ele parou bem ali. Ele passa pelo sifão carotídeo e ele para bem ali. Ou seja, aí a gente está tratando um paciente que tem uma oclusão de topo So now e we're carótida navigating interna. the catheter into the right internal catheter, so Ó, a arteriografia para vocês to verem remove the direitinho, clot ó. through. Guy here is setting up for Então, an angiogram. né, ele fez a arteriografia, ele jogou o contraste, passou pelo sifão carotídeo, parou bem em oclusão no topo da carótida interna. Isso é uma oclusão proximal. Or into the skull. Passar aqui para ficar um pouco mais rápido. And this case was especially larger catheter Através that daquele catéter que ele makes it passou easier pela to remove femoral, the clot. ele vai passar And it's um quicker and sistema para entrar dentro desse in theory trombo, safer for the patients. encapsular e depois ele vai aspirar. Então ele está botando isso We're nesse exato advancing up through, and we're momento. going É como se fosse just get it into the right internal out of the guide and into the internal carotid artery on the right side. Device or a suction device. Device or a suction device, which is going to help us remove to advance the catheter or push the catheter even. And this is something still aspirating and advancing it, which is really able to bring blood back and essentially aspirate the clot or suck the clot out that's blocking that carotid artery. And this is demonstrating that we have, in fact removed the clot and restored normal blood flow to the brain. And it's only taken us about 4.5 minutes. Aquela artéria carótida interna que estava ocluída no seu topo, tem agora todos os ramos dela aí sendo preenchidos pelo contraste. Então, isso é que é a trombectomia mecânica, tá? E é um tratamento invasivo.
Vocês estão vendo minha tela? Eu voltei já para minha tela, estão vendo? Sim. Pronto. Então, tudo isso você só pode fazer em até 6 horas, tá? Tudo que eu falei até ao momento foi estimado pelo tempo. Estimado pelo tempo. Mas existe atualmente o que a gente chama de neuroimagem avançada. E a neuroimagem avançada a gente pode utilizar tanto para pacientes com AVC isquêmico pós 4 horas e meia, tá? Como também para trombectomia mecânica pós 6 horas, tá? Então, a neuroimagem avançada, ela te dá um indício, na verdade, ela te mostra mais funcionalmente como é que o negócio está ocorrendo. E te mostra, tipo assim, porque um paciente que está tendo um AVC e ele tem mais de 4 horas e meia, por exemplo, no caso de um trombolítico, é visto que se você fizer esse trombolítico ou não fizer, não vai ter tanta repercussão, digamos assim, de morbidade para esse paciente, não vai ter recuperação clínica, você não vai salvar mais parênquima cerebral se fizer essa conduta. Por isso que é estimado pelo tempo. Mas você tem uma grande chance de erro. Tem pacientes que passam de 4 horas e meia, mas valia a pena você fazer o trombolítico. Se você fizesse trombolítico, esse paciente ia ter uma melhora clínica muito melhor, tá? Então, a neuroimagem avançada te permite observar isso. É muito importante, principalmente no wake-up stroke, que é naqueles pacientes que acabaram de acordar. Ora, se o wake-up stroke é um paciente que acabou de acordar, é muito provavelmente que ele... E a gente considera, no wake-up stroke, a gente considera o quê? Que o início do AVC se deu na última vez em que ele foi visto acordado. Então, é muito improvável de que isso se dê em menos de 4 horas e meia. Quase todos os wake-up stroke têm 6 horas, 7 horas, 8 horas, que é o tempo de sono. Entendeu? Então, um paciente que dormiu meia-noite, acordou 7 horas da manhã, levou a queda da cama porque ele está parético. E ele vai para o hospital do lado da sua casa. A médica vai considerar como se o delta do início do AVC, a porta de entrada dele no hospital, é de 7 horas. E, em tese, ele não tem indicação de trombólise. Tá? E a neuroimagem avançada vem para mudar isso. Primeira coisa é a difusão, tá? Que é aquilo que eu mostrei para vocês, que é a ressonância de difusão. Os serviços, a maioria dos serviços de urgência não tem ressonância, tá? Por isso que você tem que ter uma unidade de AVC bem paramentada para isso ser implementado. E agora eu estou falando, mas não mais voltado para aquele médico clínico lá do pronto-socorro, tá? De porta aberta, porque muito provavelmente isso não vai ter e precisa de uma equipe muito bem treinada para isso. Mas já é visto que pela ressonância nuclear magnética de difusão, que eu disse que para vocês que começa o hipersinal, que ele capta o edema, né, o aumento da difusão do átomo de hidrogênio dentro do neurônio, por isso que vai ter um hipersinal. Isso é de forma mais precoce. Como assim? Você vai ter 30 minutos, em cerca de 30 minutos já ocorre um hipersinal. Então, se naquele paciente com wake-up stroke, ele entra, está com 7 horas, né? Ele dormiu meia-noite, acordou 7 horas da manhã, e 7 horas da manhã foi para o hospital. Está com 7 horas o delta, mas se você fizer uma difusão e não tiver alteração nenhuma, indica que o quê? Que aquele AVC daquele paciente tem menos de 30 minutos, entendeu? Então, vale e muito fazer a trombólise nesse paciente. Outra questão é que, e se tiver alterado, ou seja, se já tiver um hipersinal aqui, aí você faz o quê? Tem um cálculo que você tem isso aqui tem um grau, que é o grau que é o grau do sinal, né? O grau de intensidade, digamos assim. É o grau de intensidade dessa lesão. Você compara o grau de intensidade daqui com o diametralmente oposto. Ou seja, você compara esse e compara com esse. E você faz uma fração. Você pega esse grau
desse e divide pelo grau do lado oposto, que é o lado normal. Se essa razão for menor que 1,15, também tem indicação de trombólise, tá? Se for maior que 1,15, aí não tem mais indicação de trombólise. Vocês pegaram? Então, paciente com ECAP stroke, está com 7 horas, faz a difusão. Se tiver normal, é um indício de que esse AVC ocorreu em menos de 30 minutos. Então, faz trombólise. Se já tiver a lesão, a gente não tem como saber quando foi o horário que começou de fato, mas você tem esse mecanismo que é fazer uma fração entre o índice de intensidade daqui contra o índice de intensidade do lado oposto. Se der menor que 1,15, você tem indicação de trombólise. A outra questão é a difusão-perfusão. A difusão é o que vocês já sabem. A difusão, ela avalia aquela área primeira que está sendo isquemiada, ou seja, aquela área que a gente chama de core isquêmico, que é aquela área que realmente está tendo uma diminuição grande do fluxo sanguíneo cerebral. Por isso que foi ela a primeira que começou a ter um influxo de água. Tá? E você faz a comparação entre a difusão e a perfusão. Perfusão é uma ressonância nuclear magnética com contraste e que o contraste, e que ele vai medir a perfusão do contraste. Sendo assim, ele vai fazer uma medição do fluxo sanguíneo cerebral. Ou seja, essa ressonância nuclear magnética de perfusão, ela identificou o quê? Que toda essa área azul, ela está com uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Então, toda essa área azul está com a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Quando tu junta a perfusão com a difusão do mesmo paciente, aí tu olha para a difusão. A difusão vai te mostrar aquilo que está sendo de fato lesado, aquilo que está sendo de fato isquemiado. Ou seja, é o mesmo paciente que tem tudo isso aqui de área que está mal perfundida, mas só tem esse vermelhinho que está sendo isquemiado. Então, você faz uma subtração da perfusão com a difusão, obtendo essa imagem. Então, independente do tempo, digamos assim, independente do tempo do paciente, se ele fizer uma difusão e uma perfusão e você vê que você pode recuperar toda essa área, ou seja, se você fizer trombólise nesse paciente, você vai recuperar toda essa área, você não vai indicar trombólise para esse paciente só por causa de tempo? Não. Independente do tempo, você tem indicação de trombose nesse paciente utilizando o que a gente chama de incompatibilidade, né? Que é o mismatch, porque você pega a perfusão, subtrai da difusão e você vê aquela área de penumbra que pode ser salva. Então, você diminui muito a morbidade desse paciente. Aqui tem outro exemplo, né? Em que difusão a gente tem o core, que está sendo isquemiado, e pela perfusão a gente vê aqui, ó, que está toda essa área aqui está sendo mal perfundida. Só que se você faz a subtração, você vê que você já basicamente você já perdeu esse amarelo, mas você pode ganhar esse azul. Você vai fazer ou não vai fazer trombose? Não, eu vou fazer trombose, entendeu? E isso para trombose. E em relação à trombectomia, aqueles pacientes que têm mais de 6 horas e que tem uma oclusão proximal e que ele já saiu daquela indicação clássica de trombectomia mecânica, você pode também lançar a mão tanto da difusão como da perfusão e fazer uma análise do mesmo jeito que fez para o trombolítico para ver se vale a pena ou não ser feito essa trombectomia mecânica. Sendo que, hoje em dia, a janela para trombectomia mecânica já é estendida até 24 horas, graças à neuroimagem avançada. Vocês entenderam isso? Pronto. Isso é até um pouco difícil você encontrar em livro, tentar explicar de forma mais didática. Geralmente, eles só jogam assim, não trazem muitas imagens. Aí fica realmente um pouco confuso. Então, é basicamente isso. Naqueles pacientes e qual vai ser a conduta após tudo isso que eu estou falando? Ou seja, nos pacientes após 24 horas do início do déficit. E após 24 horas do início do déficit, que eu falei, não tem nenhuma conduta específica, é só manejo clínico. Ou paciente que tem contraindicação de trombólise
e que não tem indicação de trombectomia mecânica. Ou aqueles pacientes que têm acima de 4, perderam a janela de trombólise, ou que era um wake-up stroke, que passou de 4 horas e meia, que não tem neuroimagem avançada, que é quase que a totalidade aqui no Brasil, né? Poucos serviços têm. Ou aquele paciente que fez a trombólise, mas já está 24 horas pós-trombólise, e aquele paciente pós-trombectomia mecânica. O que você vai fazer com esses pacientes? Eu estou fazendo o segmento, tá? Então, você vai fazer aquilo que a gente vinha fazendo, manejando os parâmetros clínicos, os parâmetros fisiológicos, PA, frequência cardíaca, glicemia, temperatura, manter o AS, como já está 24 horas de trombose, tem indicação do AS, a simvastatina, a heparinização profilática, fenitoína, manter se ele tiver uma crise convulsiva prévia e tratar os distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente o do sódio, tá? Que é muito importante aqui no paciente com AVC. E é nisso que eu vou falar agora para vocês. A gente já está entrando nos finalmente, teve um atraso lá do probleminha lá no Google Meet, que o meu iPad estava com problema, mas falando bem rapidamente aqui do distúrbio do sódio no paciente neurocrítico. Primeira coisa, qual o valor de referência do sódio? É 135/45. O sódio, ele é o principal íon do meio intravascular. Sendo que se ele está no meio intravascular, ele tem um poder osmótico muito grande. Tanto que a gente tem a fórmula da osmolaridade sérica, né, que é 2 vezes o sódio, mais a glicose dividido por 18, mais a ureia dividido por 6. Então, você vê, 2 vezes o sódio. Ele tem um poder osmótico muito grande. Sendo que a osmolaridade normal é de 280 a 295. Se você tem uma hiponatremia, ou seja, um sódio menor que 135, principalmente uma hiponatremia abaixo de 120 miliequivalente por litro, o que vai acontecer? Você vai ter uma diminuição dessa osmolaridade. Quando eu diminuo a minha pressão osmolar, o que acontece? Eu não consigo puxar o líquido. Então, você vai predispor à formação de edemas. E essa formação de edema, um dos locais principais vai ser o cérebro. Então, você vai predispor um edema cerebral. Tá? Aí você olha, num paciente com AVC isquêmico, ele já estava tendo um edema citotóxico, que depois passou para ser vasogênico. Se eu tiver uma hiponatremia, eu favoreço ainda mais a formação desse edema. Ou seja, eu posso evoluir com hipertensão intracraniana. Então, você tem que tratar essa hiponatremia, tem que ficar de olho no sódio. E só passando aqui um pouco sobre a fisiopatologia dessa hiponatremia no paciente neurocrítico, por que isso acontece no paciente que tem um AVC isquêmico, a primeira coisa, ou é por uma secreção inapropriada da vasopressina, que é o hormônio antidiurético, entendeu? Que é a síndrome da secreção inapropriada de ADH, ou a síndrome cerebral perdedora de sal. Bem rapidamente para vocês entenderem. Primeiro, qualquer lesão neurológica, por um AVC, por um trauma, tumor, enfim, qualquer lesão neurológica, eles pode predispor a um excesso de liberação pelo sistema hipotálamo hipofisário de vasopressina, ou seja, de ADH. Sendo que pelo próprio nome do hormônio está dizendo, hormônio antidiurético. O que ele promove? Ele vai atuar lá no tubo coletor do rim, lá nos canais de aquaporina, que são os canais de água, e vai inibir esses canais de água. Ou seja, você vai impedir a formação da urina. Se você impede a formação da urina, você começa a reter água. Então, você começa a fazer uma hipervolemia. Se você começa a fazer uma hipervolemia, ou seja, aumentando o líquido dentro do seu sistema intravascular, o que vai acontecer com o conteúdo do vaso? O conteúdo que está lá na sua circulação, ele vai diluir. E uma das coisas que vai diluir vai ser o sódio. Como eu falei para vocês, o sódio é o principal íon intravascular dentro do vaso. Então, se tu está tendo hipervolemia,
tu vai ter uma hiponatremia diluicional. Isso aqui é uma das causas, tá? Na síndrome cerebral perdedora de sal, é porque a gente tem um hormônio, na verdade, é um peptídeo natriurético semelhante ao peptídeo natriurético atrial. Acho que vocês já ouviram falar do peptídeo natriurético atrial, que é produzido lá no coração, e que pelo próprio nome já está dizendo, natriurético. Ou seja, ele favorece a liberação de sódio pela urina, natriurese. E o cérebro também há uma produção desse peptídeo. Então, quando tu tem alguma lesão neurológica, tu vai liberar o peptídeo natriurético. Esse peptídeo natriurético vai atuar lá no rim, aumentando a natriurese, com sódio urinário maior que 40, e naturalmente vai levar a uma hiponatremia, né? Porque você está perdendo muito sódio pela urina, sendo que esse paciente pode evoluir com uma hipovolemia, porque quando você perde sódio, o sódio vai puxar água e você vai ter uma diurese muito intensa e pode levar a uma hipovolemia. Então, essas aqui são as causas de hiponatremia no paciente neurocrítico, principalmente que pode levar a um edema cerebral por conta do efeito osmótico do sódio, e isso ocorre principalmente quando o sódio está abaixo de 120 miliequivalentes por litro, e você vai ter que repor o sódio, tá? Falando rapidamente como é que você repõe o sódio, vocês podem até ficar confusos, porque vai ser um pouquinho de conta, mas isso aqui é muito importante, porque eu acho que é muito difícil alguém chegar para você e ensinar isso e não tem livro, e eu não vi isso na faculdade. Então, quando você for repor o sódio, tá? Você tem que repor com muito cuidado. Você não pode querer atingir o valor de referência de 135 por 145. Você tem que respeitar um intervalo, uma variação, que você só pode aumentar o sódio em até 3 miliequivalentes por litro em 3 horas ou no máximo 10 miliequivalentes por litro em 24 horas. Alguns livros botam até 8 miliequivalentes por litro. Tá? Qual é o problema disso aqui? Porque se você se você joga muito sódio na sua circulação sanguínea, levando mesmo que não leve a uma hipernatremia, mas que teu corpo ali está adaptado àquele sódio baixo, digamos assim, se tu joga muito sódio, tu vai aumentar rapidamente a osmolaridade. E no teu sistema nervoso central, é meio que o neurônio ele vai perder água. Então, é meio como se ele fosse desidratar, como se ele fosse murchar. E isso pode levar ao que a gente chama de mielinólise. Tá? Sendo que a principal região onde acontece essa mielinólise é na ponte, por isso que a gente chama de mielinólise pontina. E pode acontecer em qualquer local do teu sistema nervoso central, mas principalmente na ponte, por isso que é chamado de mielinólise contínua. Então, tem que respeitar essa variação de 10 miliequivalentes por litro em 24 horas. Ou seja, se eu tenho um paciente que tem 120 de sódio, em 24 horas, eu tenho que, no máximo que eu posso ter é de 130. Se eu quiser obter o valor de referência 135, eu posso levar uma mielinólise contínua. E como é que a gente faz o cálculo para repor esse sódio? A primeira coisa é calcular o déficit de sódio. Como é que a gente calcula o déficit de sódio? Primeiro, você tem que saber que, como eu falei, o sódio está dentro do sistema intravascular. Dentro do vaso, do seu vaso, a água, embora supor assim, a sua água corporal, ou seja, o seu líquido corporal que está principalmente dentro do vaso, ele representa, em média, 60% do peso no homem e 50% do peso na mulher. Tá? Por isso que a gente vai multiplicar 0,6 pelo peso, que aqui a gente vai ter o volume do teu sistema intravascular. E tu vai multiplicar isso pela variação da concentração de sódio. Concentração vezes volume é o que? A massa, é o déficit do sódio. E qual é a variação de sódio? A variação máxima, como eu falei, pode ser de 7, de 8, mas a variação máxima é de 10 miliequivalentes por litro. Ou seja, você vai pegar o 0,6, se for homem, vezes o peso do paciente, vezes
a variação de sódio, que é uma variação máxima de 10 miliequivalente por litro. Você vai achar a quantidade de sódio que está faltando no seu corpo em miliequivalente. E você tem que passar para gramas. Como é que você passa para grama? 1 grama de NaCl, 1 grama de sódio tem 17 na verdade é 1 grama de NaCl, que você vai fazer isso através do NaCl, tem 17 miliequivalente de sódio. Então você tem que passar para grama, tá? E como é que você vai fazer a reposição? Você repõe com NaCl a 3%. 3 gramas de NaCl está em 100 ml da solução. Então, o que eu falei? O que eu consegui? Eu peguei o volume, multipliquei pela concentração, pela variação da concentração, que pode até ser o máximo de 10, achei a massa em mEq, eu passei essa massa em mEq de sódio para gramas em NaCl, e eu passei, e eu sei que em 3 gramas de NaCl, que de NaCl, em NaCl 3%, eu tenho 3 gramas de NaCl em 100 ml de solução. Só dando um exemplo, vai ficar mais simples. Repor o sódio com NaCl a 3%, por exemplo, o paciente, sexo masculino, 50 anos, 60 kg e está com sódio de 110 em 24 horas. O que tu vai querer? Déficit é 0,6 vezes 60, que é o peso, que é o volume intravascular, vezes a variação máxima, né? Então, isso aqui vai dar o quê? 360 mEq. Agora eu quero passar esse mEq para gramas de NaCl. 1 grama de NaCl a 3%. 1 grama de NaCl tem 17 mEq. X grama de NaCl tem 360 mEq de sódio. Então, X é 21 gramas de NaCl. Se a minha concentração é de 3%, ou seja, 3 gramas tem 100 ml, 21 gramas tem XmL. X é 700 ml de NaCl a 3%. Isso é o volume desse NaCl que tu vai ter que repor para corrigir essa hiponatremia desse paciente aqui, visando um sódio de 120, porque é a variação máxima, tá? E a prescrição fica assim, ó, NaCl 3%, 700 ml em 24 horas. Aí você pega o volume, divide pelo tempo e você acha que a vazão, que é de 29 ml por hora, tá? Vocês entenderam? É um pouco complexo, eu até posso passar o slide para vocês, eu acho que o Matheus disse que ia gravar, vocês depois podem ver. E aqui, no paciente que tem do mesmo jeito que é um paciente que tem hiponatremia, o paciente pode ter uma hipernatremia. Como eu falei para vocês, a hipernatremia aumenta as molaridades, que aumenta a desidratação neuronal. E a principal causa de hipernatremia no paciente neurocrítico é a diabetes insípida central, ou seja, diabetes insípida central. O diabetes, o que o nome já está te dizendo? Uma hiperglicemia. E como é que isso ocorre? É porque eu tenho, ao contrário da secreção inapropriada de ADH, agora eu tenho uma diminuição na liberação do hormônio antidiurético. Se eu tenho uma diminuição da liberação do ADH, o que ele vai ter? Ele vai atuar lá no canal de aquaporina e vai no tubo coletor renal e vai começar a perder água, ou seja, ele vai ter uma poliúria, uma urina. Só que essa urina, ela é a base de água, é totalmente uma urina não concentrada. Todos os solutos, eles ficaram concentrados, tá certo? A urina, ela ficou diluída, só que essa urina, como eu falei, ela é só a base de água, não tem eletrólito. Então, o eletrólito que estava dentro da circulação, ele começou a ficar concentrado. E você vai ter uma hipernatremia por uma concentração, por perda de água para o meio externo através de uma urina diluída. Do mesmo jeito que você tem a hipernatremia, você tem a concentração da glicose, por isso que você tem uma hiperglicemia e por isso que é chamado de diabetes insípidos, tá? Totalmente diferente de diabetes mellitus, né? Que a gente conhece. Então, do mesmo jeito, a gente tem que calcular o déficit de água, porque eu falei, o problema está na água. A água que saiu muito e que levou a uma hipernatremia por concentração. E que essa hipernatremia pode levar a uma desidratação. Do mesmo jeito que nós utilizamos
aquela variação de 10 mEq em 24 horas para aumentar o sódio, a gente também usa aqui. Para diminuir o sódio, a gente só pode diminuir em 10 mEq por litro, porque se tem uma hipernatremia e fizer uma diluição jogando água, tentando obter um valor de referência normal, você pode diminuir muito a osmolaridade. E aí tu pode levar um edema, um efeito rebote, que no caso seria o edema cerebral, tá? Então você vai calcular o déficit de água, que é 0,4, 0,5 para homem, 0,4 para mulher, vezes o peso do paciente, vezes o sódio do paciente dividido pelo sódio desejado. Lembrando que o sódio desejado só pode ter uma variação máxima de 10 mEq por litro, e diminuir tudo isso aqui, essa divisão, por 1. E aí você vai achar o déficit de água. Lembrando que isso você tem que repor com uma solução hipotônica, que não tenha muito sódio, ou soro glicosado, ou NaCl 0,45%. O melhor mesmo é você repor com NaCl a meio, que é o soro a meio, que é o NaCl a 0,45% de... Viu? E como é uma diminuição do ADH, a gente pode fazer da vasopressina, né, que é a mesma coisa, a gente pode fazer a desmopressina ou vasopressina. Vasopressina intravenosa e desmopressina intranasal, para tentar diminuir essa hipernatremia. Tá? Então, isso é muito importante. Isso aqui é difícil, né, um pouco néfrio aí para vocês, mas é importante, muito importante no paciente na urgência, principalmente no paciente neurocrítico. Então, como eu falei para vocês, paciente acima de 24 horas do início do déficit, ou que se tornou só uma urgência, ou um paciente contraindicado à trombose, ou após as 24 horas da trombose, pós-trombectomia mecânica, ou acima de 4 horas e meia, ou ECAP stroke sem neuroimagem avançada, que é a grande maioria dos casos, a gente vai fazer todos esses parâmetros que eu já falei, né? E vai fazer a investigação etiológica. Já só para complementar, só para finalizar agora, falando um pouco de etiologia do AVC isquêmico e como é que você faz essa investigação etiológica. Primeiro, a gente tem um AVC isquêmico embólico, que é o mais comum, ou seja, que é um êmbolo. O êmbolo é um fragmento de um trombo, tá? Na verdade, não só de um trombo, né? Mas a gente tem várias formas de êmbolos, partículas que estão lá no sangue e que podem ter um potencial poder de impactar o vaso, mas aqui o êmbolo é um fragmento do trombo, e que a gente tem o cardioembólico e a embolia artério-arterial. O cardioembólico, ele é o mais comum. Como eu falei para vocês, é o paciente que tem uma fibrilação atrial. Como ele tem uma fibrilação atrial, o coração dele, o átrio dele só está tremendo. E ele começa a fazer uma estase daquele sangue, e essa estase leva à deposição, que pode formar um trombo. E quando há uma contração, né, esse trombo, durante uma sístole, ele pode se romper e disseminar trombos por vários locais, principalmente para a artéria carótida, que pode levar a um AVC isquêmico. Mas também tem o infarto de parede anterior, ou cardiomiopatia dilatada. A embolia artério-arterial, o nome já está dizendo, uma embolia que se originou de uma artéria e parou em outra. Como assim? É um trombo, uma placa trombótica que tem numa artéria, e essa placa trombótica, ela rompeu, tá? Liberou êmbolos e impactou uma artéria um pouco mais à frente. E isso é comum na estenose de carótida comum, que o local mais comum da estenose de carótida, essa estenose pela placa trombótica, é na bifurcação carotídea da artéria carótida comum, ou na região proximal da artéria carótida interna. E aí você pode ter uma placa, que essa placa pode romper e sair e soltar o êmbolo, levando a uma impactação do fluxo numa artéria de calibre menor mais à frente. Tá? O segundo caso mais comum é o trombótico, que é a lipoialinose. Então, o AVC isquêmico, como eu estava falando, a gente tem um embólico,
trombótico e criptogênico. Embólico, mais como é o cardioembólico, em que há um trombo no coração, muito provavelmente por conta de uma fibrilação atrial, e esse trombo, durante uma sístole, ele pode se romper e liberar êmbolos, que pode ter distribuição sistêmica, principalmente para a artéria carótida, e aí impactar em uma artéria de um menor calibre, né? Ou pode ser uma placa trombótica que se originou principalmente ou na bifurcação da carótida ou da carótida comum, né, na bifurcação de carótida interno e externo, ou na parte mais proximal da artéria carótida interna. E que essa placa trombótica ela pode se romper, liberar o êmbolo, formando essa embolia arterial. Trombótico é o semelhante ao que ocorre no infarto, é o trombo se formando diretamente num vaso, tá? Em que a gente tem um lacunar, que são daquelas artérias lacunares, que são de menor calibre, por isso que tem mais predisposta à formação de um trombo, porque um pequeno trombo já pode ocluir esses vasos, tálamo, cápsula interna, glândula da base, ou em uma artéria de médio calibre, a exemplo da artéria basilar, é um pouco menos comum, mas ela é muito temida porque a artéria basilar ela faz toda a irrigação do tronco encefálico, responsável por toda a tua atividade neurovegetativa. E o criptogênico não tem uma fonte definida, a gente não consegue identificar uma fonte definida, se é embólico, se é trombótico, de onde veio, de onde a causa desse AVC isquêmico. Então, a gente tem que fazer essa investigação etiológica. E, basicamente, são 3 exames que vamos utilizar. É o eletrocardiograma de 12 derivações, até para a gente ver se não tem uma fibrilação arterial, tá? O ecocardiograma, principalmente na fibrilação atrial, porque quem já teve contato aí com essa parte de fibrilação atrial sabe que uma das condutas é saber se há ou não trombo nas câmaras cardíacas, tá? E se houver trombo na câmara cardíaca, o principal diagnóstico para a etiologia do nosso AVC isquêmico. E o outro é o Doppler de carótida, para a gente ver, avaliar essa embolia arterial. Se não foi um estenose da carótida comum, numa bifurcação da carótida, ou se foi uma estenose lá da artéria carótida interna, em que essa placa ela se rompeu e liberou esse êmbolo. Por isso que é importantíssimo a gente fazer o Doppler de carótida. Então, são basicamente esses 3 exames. Isso aqui tem muita questão de prova, residência, prova, enfim, prova de ligas, né? Da LAN, da Neuroliga, da LEN, da LAEN. Também o pessoal gosta de cobrar muito isso aqui de investigação etiológica do AVC isquêmico. Só para pincelar aqui rapidamente o último slide, tá? No AVC artérioembólico, tá? Aquele mesmo arterial em que a gente tem uma placa na bifurcação da carotídea, a gente faz a avaliação pelo ultrassom, e o ultrassom ele vai ter uma alta sensibilidade e especificidade, e ele vai te mostrar que está tendo uma estenose da carótida, tá? E ele avalia mais ou menos o grau de estenose dessa carótida. Se você tem um grau entre 70% e 99% de estenose, você tem que avaliar direitinho com um exame mais fidedigno, ou angiotomografia, ou angiorressonância, ou até mesmo uma arteriografia, como a gente está vendo aqui, ó, uma angiorressonância, em que você vê essa estenose da artéria carótida interna, né? Na verdade, bem na bifurcação de artéria carótida interna e externa, mas está mais para o lado da interna. E aqui na angiografia, em que você percebe toda essa estenose aqui, ó, porque o contraste está passando, olha o calibre do vaso, é isso aqui, e logo ele se torna bem pequenininho, então, e logo depois ele se torna bem grandão. Então, isso aqui é uma placa trombótica na artéria carótida interna. Só a título de curiosidade, de prática, vocês sabem como é que diferencia se isso aqui é carótida externa, ou se é interna, ou se é externa ou interna? Você sempre olha para o ramo. Eu sempre olho porque a carótida externa ela dá um ramo para que são principalmente ramos cervicais, que é para a tireoide superior, artéria lingual, tá? Alveolar inferior, aqui para a região dentária. Então, ele sempre tem esses ramos aqui que descem para a região cervical. E já
A carótida interna não, ela segue sem ramo e segue, tá? Você percebe aqui, ó, o ramo, e você percebe o ramozinho dessa aqui, ó, vários ramos, não. Esse aqui é a carótida externa e esse aqui é a carótida interna. E ambas com estenose. Então, você vai avaliar essa estenose, o grau de estenose, a quantificar a porcentagem. E se você tiver uma estenose maior ou igual a 70%, ou se tiver indício de que essa placa trombótica ela já está ulcerada, você pode fazer o tratamento dela em estenose abaixo de 70%, entre 50% e 60% você já pode tratar essa placa. E você trata através da endarterectomia ou angioplastia. A técnica vai depender do cirurgião, tá? Só falar para vocês, a endarterectomia é a abordagem direta cervical da artéria carótida comum, bem na sua bifurcação, tá? Em que você vai clampear e você vai abrir de fato a artéria carótida interna, e quando você abre, você consegue tirar a placa, já que o calibre da artéria é grande, você consegue abrir ela direitinho e tirar toda aquela placa trombótica. A angioplastia é endovascular, você vai fazer que nem você faz num infarto, por exemplo, você vai botar a colocação de um stent. Qual é o melhor? Não existe assim qual é o melhor. Depende da técnica, da habilidade do cirurgião. Se ele prefere endarterectomia, é endarterectomia. Se prefere angioplastia, é angioplastia. Só falando aqui para vocês, para fazer uma endarterectomia, você tem que ter uma anatomia favorável. Como assim? Se você tiver uma bifurcação carotídea, como eu falei, o acesso é cervical. Só que se você tiver uma bifurcação carotídea muito alta, perto aqui já entrando, o acesso cirúrgico é muito ruim. Então, a angioplastia seria melhor. No paciente idoso, uma angioplastia também não é interessante, porque ela tem mais riscos de sair de microtrombos durante a colocação do stent. Então, ela também não é muito interessante para o idoso, porque pode levar esses microtrombos pode levar a quase demência vascular, tá? E no AVC cardioembólico por FA, você vai seguir o protocolo de fibrilação atrial, que aí já é uma área cardiológica que todo clínico tem que saber, né, de pronto-socorro, mas que não tem como a gente abordar aqui. Mas o principal é, o que o paciente que você vai dar alta, ele precisa levar para casa? De AVC isquêmico, claro. Todos os pacientes precisam de um ácido acetil salicílico, 100 mg. É um comprimido, 100 mg, tá? Um comprimido, uma vez por dia após o almoço, para o resto da vida, ad eterno. Uma simvastatina de 20 ou de 40 mg, um comprimido, né? A gente tem tanto comprimido de 20 como de 40, uma vez ao dia por noite, tentando fazer o alvo de LDL menor que 70 mg por decilitro, porque esse paciente ele já passa a ter um risco alto à doença cardiovascular. Fazer o controle da pressão arterial, se ele tiver uma PA elevada, e uma reabilitação desse paciente com a fisioterapia ou fonoterapia, tá? Sempre dar requisição de fisioterapia e da fonoterapia, né, da fonoaudiologia, com as quantidades de sessões. Geralmente fisioterapia a gente bota uns 30 sessões, fono é um pouco menos, e também do quadro clínico do paciente. Se ele não tiver indicação, se não atacou a parte disártrica dele, né, da disartria, não tem tanta necessidade para fono, mas fisioterapia quase ciclo, porque o paciente tem ali uma paralisia facial, uma paresia, tá? Então, é muito importante na reabilitação desse paciente, tentando aproveitar a plasticidade que o teu cérebro tem do laser, né? Então, era basicamente isso aí, pessoal.